Tem muita gente que sofre de calvície e pensa em fazer aquele turismo médico, viajar para a Turquia para fazer o transplante capilar. Você já pensou nisso? Mas será que precisamos realmente cruzar o Atlântico para buscar a melhor solução e resgatar a nossa autoestima? Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Doutora, estou ficando calvo. Daí a primeira coisa que me vem à cabeça é cruzar o Atlântico e ir para a Turquia fazer o transplante de calvície. É uma atitude correta? Totalmente incorreta. Surgiu essa moda, vamos dizer, da Turquia, porque eles cobravam mais barato. Mas o paciente nunca teve um atendimento de um médico antes de ir para lá. Ele ia já para fazer o transplante capilar e voltava depois de realizar o transplante, e se ocorresse alguma intercorrência com esse paciente, qual médico atenderia ele? Porque é mais barato, o barato acaba saindo caro. Porque nós temos ótimos profissionais no Brasil, então o paciente não tem a necessidade de ir para um ou outro país para realizar um transplante. Doutora Fernanda, em quanto tempo a pessoa pode ficar totalmente calva? Isso varia, tá? Então vamos diferenciar entre a calvície, que é popularmente conhecida como calvície, mas a gente chama de alopecia androgenética, tá? E aí existe o gene, a pessoa tem o gene para a calvície. Então, quando ela entrar na adolescência, que os andrógenos, os hormônios vão começar a aumentar, ela já começa ali a sofrer o processo de miniaturização dos fios. E existe uma outra situação, que é a queda temporária dos fios. Tem ocorrido hoje bastante em questão do Covid. Eu tenho atendido muitas mulheres pós-Covid que têm perdido o cabelo. Então existem situações em que a pessoa perde muito cabelo, mas não existe a morte do folículo. Quais são essas situações? O Covid que eu citei, mulher no pós-parto, dietas muito restritivas, diminuição de ferro, ferritina, algumas doenças autoimunes podem levar a essa queda temporária, a própria quimioterapia. O paciente perde todo o cabelo, mas o cabelo volta. Então a única situação em que ocorre a morte do folículo é na alopecia androgenética. Então, quanto antes o paciente perceber que ele está perdendo volume ou ele está tendo uma queda ativa, ele tem que procurar um profissional adequado. Doutora, algumas pessoas sem nenhuma orientação médica compram remédios ou loções que prometem fazer os cabelos crescerem novamente. Isso é correto? Olha, Roberto, isso eu brinco bastante aqui, porque hoje a gente vê muita coisa. Se você abrir um Instagram, se você abrir hoje qualquer site, você vai ver coisas milagrosas, até clínicas em que profissionais que não são habilitados, tá, prometem com sessões restituir o cabelo perdido, tá? Então, o paciente não tem que se automedicar, tá? Primeiro, o cabelo está caindo porque existe um fator interno que faz o cabelo cair. Então, a gente precisa descobrir qual é esse fator. Isso é feito através de exames de sangue. Então, eu nunca trato um paciente e nunca dou um diagnóstico para um paciente antes dele realizar exames de sangue e antes do exame, que eu chamo de tricoscopia digital, em que a gente analisa a qualidade dos fios. O estresse pode causar perda de cabelos ou é mito? Totalmente verdade. Nesses 2 últimos anos a gente teve vivido um estresse aí altíssimo, né? E aí entra na questão que eu comentei sobre o eflúvio telógeno, que é aquela queda temporária. Então o cortisol sim, e tem artigos científicos, tá? Já que afirmam que ele tem ação nessa queda temporária dos fios, mas a pessoa não vai ficar calva para sempre pelo aumento do cortisol. Doutora Fernanda, quais são as patologias do couro cabeludo que podem causar a calvície? Existem algumas doenças autoimunes que podem levar à calvície, tá? Lúpus, que é uma doença de pele, mas que pode acometer sistemas internos. O líquen plano,
também é uma doença autoimune, em que essas doenças autoimunes que eu falo é em que o corpo produz anticorpos contra ele mesmo, tá? Uma outra situação que hoje é muito raro, que é a micose, tá? Na verdade, a presença de fungos, e isso a gente tem que diferenciar do que é popularmente conhecido como caspa. Caspa não é fungo em couro cabeludo, tá? O fungo no couro cabeludo pode cometer crianças numa situação de falta de higiene, e a gente quase não vê isso hoje em dia, tá? Então essas situações podem sim fazer com que você perca o cabelo e o cabelo não volte mais. Doutora, por que existem homens com muito cabelo e outros não? Justamente por isso, porque a gente nasce com um gene. Por isso a gente chama de alopecia androgenética, tá? Andro por conta dos hormônios masculinos, os andrógenos, tá? São os hormônios masculinos que são os responsáveis pela queda, tá? Um em especial, que é o DHT, um hormônio masculino que a gente dosa no sangue, por isso eu falo sobre os exames que são importantíssimos, a gente dosa esse hormônio no sangue. Os pacientes que têm o gene para calvície, eles herdaram, provavelmente de um avô, de um tio, não propriamente do pai ou da mãe, pode pular uma geração, tá? Mas ele tem o gene para calvície. Ele entrou na adolescência, começou a produzir andrógenos, ele vai começar a ficar calvo ali. O paciente que não tem gene para calvície, ele não vai ficar calvo nunca. Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma diminuição, uma rarefação que é normal com a idade. Então a gente vê em pacientes mais idosos um cabelo mais fino, mas é uma rarefação natural. Qual tem sido a incidência da calvície feminina e principais causas? Isso é interessante. A alopecia androgenética acomete a mulher. E isso começou a vir à tona nos últimos anos. Antes a gente não dava muita atenção para a mulher. A gente via aquelas senhorinhas que tinham assim pouco cabelo nessa parte superior, você enxergava o couro cabeludo das mulheres, mas hoje com a expectativa de vida, nossa, uma mulher de 70 anos é uma mulher jovem. Então a gente começou a perceber o quê? Isso através de estudos. Por que as mulheres desenvolvem a alopecia androgenética mais tarde do que o homem? Porque enquanto elas estão na idade fértil, os hormônios femininos conseguem proteger contra a ação dos andrógenos, em especial o DHT. Quando a mulher ela entra na menopausa, aí o DHT começa a atacar o cabelo. Existem sim casos, e eu tenho pacientes de mulheres jovens que não estão na menopausa, que têm alopecia androgenética, mas por uma situação especial, ou porque produzem andrógenos em excesso, ou porque tem um ovário policístico, alguma situação em que os andrógenos estão em excesso. Aí os hormônios femininos, consequentemente, não vão conseguir combater a ação deles. É verdade que durante a gravidez as mulheres perdem cabelo? Durante a gravidez, as mulheres ficam com o cabelo até muito bonito. As mulheres adoram o cabelo durante a gravidez. Nasceu a criança, Roberto, elas enlouquecem. Cai cabelo durante a amamentação, e isso ocorre até um ano após o nascimento do bebê. É normal, o cabelo vai voltar, elas se assustam porque a quantidade de cabelo que cai às vezes é muito intensa. Então elas me procuram com este medo que elas não vão mais ter esse cabelo de volta. Mas isso é normal e entra naquelas situações em que eu comentei no início, em que o cabelo ele volta. Quais os maus hábitos que podem contribuir para a queda de cabelos? Na alopecia androgenética, invariavelmente os hábitos não vão influenciar. O paciente que tem o gene para calvície não tem como tirar o gene do corpo e nem o hormônio, então ele vai ficar calvo. Tá? Agora, essas quedas temporárias existem sim situações que podem. Tá? Então, essas dietas muito restritivas, como eu falei, situações como as pessoas falam assim, ó, lava o cabelo todo dia, faz o cabelo cair mais? Não. Agora, se você dormir com o cabelo molhado, você pode fazer uma dermatite seborreica e aí você tem uma queda temporária. Tá? Você, homem, lavar o cabelo e colocar o boné ou o capacete para andar de moto com o cabelo molhado, pode piorar. Mulheres que fazem penteados com muita tração, podem quebrar o fio, tá? Então são situações, maus hábitos, às vezes até de quebra do fio, em que o fio não está caindo com a raiz, ele está quebrando.
Doutora Fernanda, quais são os principais tratamentos quando o paciente está perdendo cabelo, mas ainda não está totalmente calvo? Hoje, eu sou categórica em falar, só fica calvo quem quer. Porque hoje, isso foi os estudos, e eu me aprofundei muito nessa parte de estudos científicos sobre a alopecia androgenética. Tá? Então, se ele procurar um profissional logo no início, ele já começa a tomar medicação e ele não vai ficar calvo. Existe até hoje o exame genético para calvície. Tá? A gente já localizou o gene da calvície, que está no cromossomo 6, é um teste. Claro, não é um teste barato, esse painel genético, tá? Que hoje está muito na moda nos dermatologistas, é caro, a gente colhe o sangue, manda para os Estados Unidos, convênio não cobre, mas lá na frente, isso vai ser importante, talvez para o meu filho, por exemplo, que tem 9 anos. Se eu faço teste genético nele e sei que ele tem o gene para calvície, quando ele entrar na adolescência eu vou começar a dar medicação para ele, ele não vai ficar careca. Doutora, em quais casos a biotina é recomendada para a calvície? A biotina, na verdade, ela é uma proteína que faz parte da estrutura do fio, do cabelo, assim como a queratina. Então ela está presente nesses complexos que a gente encontra em farmácias. Eu não vou citar nome de marca, mas a gente encontra várias marcas, né? Para fortalecimento de cabelo, que às vezes as pessoas compram, às vezes sem procurar um profissional, que na verdade, sem saber a causa da queda, não vai ter função nenhuma. Ela pode melhorar a estrutura do fio, mas se a causa for androgenética, ela vai tapar o sol com a peneira. Doutora Fernanda, quais são as técnicas mais modernas que podem ser empregadas quando a calvície já é uma realidade? Então, hoje a gente tem... as pessoas se assustam muito com o transplante capilar porque existia aquela história antiga do cabelo de boneca. Porque a gente antigamente utilizava uma técnica chamada FUT, tá? Em que você fazia um corte nessa região, que a gente chama de área doadora, para retirar os enxertos. Se retiravam 4, 5 enxertos, se implantavam juntos esses enxertos. Então, se o paciente não desse continuidade ao tratamento, porque o cabelo implantado ele não cai mais, tá? Porque ele não tem receptor por hormônio, ficava só aqueles cabelinhos assim, ó, separadinhos. Então veio aquele estigma do cabelo de boneca. Com a técnica FUE, que a gente utiliza hoje em dia, a gente extrai uma unidade por vez, tá? Então, é muito mais demorado, mas o resultado é muito mais satisfatório para o paciente. O pós-operatório é muito mais satisfatório para o paciente. Praticamente não percebe-se que o paciente fez ou tem transplante. Quais são os riscos cirúrgicos e como é o pré e o pós-operatório? Com essa nova técnica, os riscos são mínimos, tá? Riscos de infecção baixíssimos, tá? Pré-operatório, obviamente, eu peço alguns exames para a gente, principalmente coagulograma, saber quais as medicações que o paciente toma, se ele tem alguma doença de base que impeça ele de realizar uma cirurgia. Isso acontece em qualquer procedimento cirúrgico, não só no transplante capilar. Então, são conceitos para qualquer cirurgia, tá? Os cuidados pós-operatórios, na verdade, o pós-operatório é bem mais tranquilo nessa técnica recente do que na técnica antiga. O paciente tinha um corte em que era suturado o couro cabeludo, então ele sentia dor. Hoje o paciente praticamente não tem dor no pós-operatório, tá? Mas ele tem que ter alguns cuidados. Então ele vai ficar alguns meses sem realizar esportes que possam fazer ele perder aquele enxerto que for implantado, mas isso assim, de 3 semanas a 6 semanas praticamente, que a gente pede para ele não fazer atividades de alto impacto, que ele não pegue sol para que aquele enxerto não morra, tá? Porque a gente está tirando de uma área que depois não vai nascer mais. E se ele perde o enxerto que foi implantado, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais área doadora suficiente. Então, são cuidados, mas que não são nada que impeça o paciente de trabalhar. Eu já fiz transplante em pacientes que no dia seguinte, 2 dias depois, já estavam trabalhando. Doutora, qual é o intervalo entre uma e outra intervenção? Eu gosto, Roberto, assim, ó, de 1 ano, porque existe
A gente fala assim, ó, o paciente pós-transplante ele vai passar por um período de queda dos fios transplantados, mas a base, o bulbo dele já se fixou. Depois esses fios eles voltam a crescer de novo. 6 meses a gente consegue ver um resultado maravilhoso. Isso varia de paciente. De paciente com 3 meses a gente já viu um resultado perfeito. Mas eu vou muito a favor dos trabalhos, dos artigos científicos. Então, os artigos científicos sempre recomendam 1 ano para uma nova intervenção. Essa é uma solução permanente? Não. Por quê? Como eu citei, o fio transplantado, ele não cai mais. Mas se o paciente ainda tem fios dele, se ele não tratar com a medicação, ele vai perder os fios que não foram transplantados. E ele vai ficar só com os fios transplantados. Aí ele pensa, bom, não vou tomar medicação, daqui 5 anos eu faço outro transplante. Você vai ter área doadora suficiente? Não sabemos. Doutora, existem muitos profissionais, colegas seus, que atuam nessa área, mas a senhora é uma das maiores referências do sul do obrigada. país, e por que não dizer do Brasil. A que fator a senhora pode atribuir esse reconhecimento? Olha, Roberto, eu fiz a faculdade de medicina, eu fiz a minha residência em dermatologia, depois eu me especializei em medicina estética, que é uma área que a gente também, as mulheres gostam bastante, e depois eu, em conjunto com um laboratório de armazenamento de células-tronco, tá? Em que eu armazenei as células-tronco, inclusive dos meus filhos, do cordão umbilical, nós começamos a fazer estudo com células-tronco. E aí eu me apaixonei pela área capilar. E aí eu me aprofundei em estudos, fiz a minha formação em transplante na Argentina, sou membro de várias sociedades de cabelo, europeia, americana, e comecei a me apaixonar pelos fiozinhos. Eu falo que os fiozinhos são os meus bebezinhos quando eu estou implantando eles. É possível resgatar a autoestima através dessa técnica FUI? Sim. E por isso que é importante, e a autoestima é uma coisa ainda mais para a mulher. Às vezes o homem ele não se importa. Ele acaba raspando o cabelo quando ele chega num estágio em que ele já não tem mais área doadora suficiente. Mas para a mulher é difícil, né? E a gente tem atendido muitas mulheres com alopecia androgenética. Então é possível sim, mas o paciente tem que procurar um profissional adequado. Ele não pode fazer por ele mesmo o tratamento. Doutora, para finalizar, existe aquela marchinha carnavalesca que diz que é dos carecas que elas gostam mais. Isso é apenas brincadeira, né? Eu não vou falar. Cada um tem o seu gosto. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, tá? Pela atenção e agradeço também pelo reconhecimento.